Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Saudamos a todos os amados irmãos e irmãs, desejando encontrá-los em paz e harmonia. Hoje estamos realizando este trabalho sem a presença do nosso caro professor Arli Azambuja, devido a problemas de saúde que está enfrentando. Esperamos que ele se restabeleça logo, para retornar seu lugar junto a todos nós, neste nosso esforço de comunicar espiritualidade. Um grande abraço ao caro irmão e amigo. Professor Olimar, para suas saudações. Saúdo a todos, desejando encontrá-los firmes nesta luta progressiva, rumo a Deus. Tenhamos forças e coragem moral, porque conhecemos a causa dos nossos males e caminhamos com a certeza de que não há sofrimentos eternos. Vamos firmes na luta. Irmão Marcos, suas saudações de hoje. Bom dia, professor Olimar, bom dia, irmã Aline, bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham. Eu quero deixar a seguinte frase: o entendimento eleva as nossas condições espirituais. Nem todos aqueles que conhecem compreendem. Podemos aprender, isto é, representar cuidadosamente o objeto, isto é, conhecer. Mas entendê-lo é outra questão. Assim se dá com a lei de Deus. Podemos conhecê-la, aliás, segundo os Espíritos, todos podem conhecê-la. Mas nem todos a compreendem. Muito embora todos um dia a compreenderão. Dizem-nos os Espíritos que os homens de bem são os que melhor a compreendem, se decidem a investigá-la. Livro dos Espíritos, questão 619. Professor Olimar, vamos falar do conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Primeiro, vejamos os meios de alcançar o conhecimento. Bem, meus irmãos, eu preciso situá-los naturalmente dentro dessa temática de hoje. E nós estamos aqui abordando o primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Essa terceira parte trata das leis morais. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes ou 4 tomos. Então, cada uma dessas partes trata de um grupo de ensinamentos dentro daquela estrutura didática de perguntas e respostas. Então, na primeira parte nós temos tratando de Deus. A segunda parte nós tratamos do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Na terceira parte das leis morais e na quarta parte das esperanças e consolações. Bem, no que tange a essas leis morais, nós hoje estamos tentando abordar nesse programa o conhecimento da lei natural. O conhecimento da lei natural é o conhecimento da lei de Deus. Lei natural e lei de Deus são sinônimos. Meios de alcançar esse conhecimento. Bem, as questões 619, 620 e 621 do Livro dos Espíritos trazem à baila, então, esse tema do conhecimento. Nós precisamos observar que evoluir, meus queridos irmãos, para o nível da compreensão. Nós precisamos sair do plano do conhecimento e avançar para o nível da compreensão. Porque eu posso conhecer alguma coisa, mas não compreender. Eu conheço fulano, mas eu não compreendo ele. Então, o compreender é um nível mais alto, e isso lembra muito a taxonomia de Bloom, que é um arranjo sistemático de objetivos educacionais, que o Benjamin Bloom, mais um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, na década de 50, elabora, em 1956 mais precisamente, e depois essa taxonomia ela vem sendo ajustada, ela vem sendo reorganizada. Por quê? Porque algumas coisas ficaram incompletas. Então, se divide em determinados domínios: domínio cognitivo do conhecimento, domínio afetivo das emoções, dos sentimentos, e o domínio psicomotor. E o do psicomotor não ficou muito desenvolvido, então, naturalmente, foi resgatado isso, foi aprofundado, enfim. Mas então sai-se do plano do conhecimento e se avança para o plano da compreensão. E do plano da compreensão
se vai para um outro nível, que é o nível da aplicação ou da vivência. Muito bem. Então, aqui nesse nível, nós precisamos evoluir desse nível de conhecimento para o nível da compreensão. Tá certo? Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecer, mas nem todos compreendem essa lei. E é isso que a irmã Aline muito bem referenciou na narrativa, na narração inicial. Tá? Verifica-se que isso vai depender do grau de perfeição que tenha atingido o espírito. Tá? Depende, e depende muito, a compreensão da lei de Deus. Quando encarnado, ele esquece do que sabe sobre a lei de Deus, mas guarda desta lei a intuição. Então, cumpre lembrar que os maus instintos fazem de ordinário que o homem esqueça dessa lei. Então, isso é um problema. Isso é um problema. Quando nós reencarnamos, nós esquecemos da lei de Deus. E aí é preciso que a gente lembre, que a gente perceba. Então não adianta nós vivermos no piloto automático, é preciso parar e rever as ações, rever os problemas, analisar e ver o que Deus está querendo me dizer com isso. Que mensagem Ele está me mandando? O que eu devo fazer para melhorar, para ser uma pessoa melhor? Não é simplesmente nós irmos enfrentando de rodão cada coisa, cada problema, cada situação e vamos que vamos. Não, não é isso. É nós procurarmos aprender as lições que a vida está nos ensinando. Não vamos aqui entrar naturalmente no Dharma do hinduísmo, né? Mas é esse resgate trazendo o indivíduo, e o problema, a dor seria exatamente forçando o indivíduo a vir de novo por caminho reto. E respondendo por fim a questão aqui, terminando a resposta, né? Às vezes que eu falo muito e eu falo mesmo, a afirmação de Jesus remete à doutrina dos espíritos, quer dizer, o Consolador prometido. Né? Vamos falar de conhecimento. É a revelação da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso está remetendo à doutrina espírita. Então, porque na doutrina espírita nós temos três grandes revelações. A primeira, a revelação da justiça, que é Moisés. A segunda, a revelação do amor, que é Jesus. E a terceira, a revelação da verdade, que é a doutrina dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos vem cumprir com essa promessa de Jesus, descrita no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai meus mandamentos, eu rogarei meu Pai, e Ele vos enviará o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ficará e estará convosco. Porém o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo que vos tenho dito. Então, a doutrina dos Espíritos vem ensinar todas as coisas. Por quê? Porque Jesus não pôde dizer todas as coisas. Ele falou de forma alegórica, simbólica, né? Utilizando figuras, alegorias. E não podia dizer tudo porque nós não tínhamos condições de reter todos esses conhecimentos. Agora, hoje não. Hoje nós temos condições. E a doutrina espírita vem, então, aonde foi aberta uma picada, ela vem abrindo uma estrada. Uma estrada imensa que nós começamos a compreender e conhecer a verdade e, sobretudo, entender esta lei de Deus. Entender o que Ele deseja e o que Ele espera de nós. Irmão Marcos, onde está escrita a lei de Deus e quais os seus óbices? Bom, a lei de Deus, ela está escrita nas nossas consciências. Todos nós temos aquela voz interior, e quando eu falo todos nós, somos todos nós mesmos, porque nós temos aquela destreza, um conhecimento nato do que é certo e do que é errado, daquilo que pode ser feito, de uma ação nossa que pode ser praticada e de uma ação nossa que não possa ser praticada, que venha ou não a ferir um irmão nosso. Nós temos plena consciência disso. Só que nós abafamos isso. Nós abafamos isso em virtude do quê? Do egoísmo, da vaidade, dos nossos interesses pessoais que prevalecem sob essa condição nata que nós temos, dessa consciência do que é certo e do que é errado. E por muitas das vezes nós tomamos atitudes que acabam por ferir o nosso irmão ou ferir a nós próprios. Nós mesmos nos machucamos, nos decepcionamos. Então, a lei de Deus ela vem escrita dentro de nós.
Por essa razão, então, é que Deus quis que essa lei fosse revelada, para que nós tivéssemos, então, esse entendimento exterior e nos fosse lembrado e fixado daquilo que é certo e daquilo que é errado, da existência da vontade dele. Professor, Deus confiou a certos homens a tarefa de revelar as suas leis? No campo do ensino, a gente já saiu do campo agora do conhecimento. Né? É possível conhecer, mas além de conhecer é preciso compreender. Agora, no campo do ensino, homens sim tiveram essa missão. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. Essa é a questão 622 do Livro dos Espíritos. Né? São espíritos superiores que encarnam com essa tarefa, com o fim de fazerem progredir a humanidade. Agora, como existem espíritos superiores que encarnam com essa tarefa, também existem espíritos que não encarnam com essa tarefa e que se enganam muitas vezes nessa condução, nessa tarefa que assumem por si mesmos. Tá? Então, esses espíritos se enganam e fazem com que muitos homens acabem se transviando. E aí é uma necessidade de retomada do caminho. Né? Há uma necessidade de retorno ao caminho certo. Mas tudo bem. Falsos princípios, por exemplo, que eles emanam deles emanam. Alguns dos homens não eram inspirados por Deus. Né? Outros tomaram um encargo sobre os ombros que não era seu. Todavia, como eles eram homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, pode-se encontrar grandes verdades. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Quer dizer, resumidamente, irmã Aline, respondendo a sua pergunta, em suma a gente pode ficar com a ideia, né, de que alguns homens recebem a tarefa de ensinar aos demais a lei de Deus. Com certeza. Mas eu vou convidar os irmãos para nós fazermos um breve intervalo e retornarmos em alguns instantes. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Irmão Marcos, seria a tarefa de ensinar atributo dos profetas? E como ficaria, então, a questão de fazer profecias? Por certo, meus irmãos, que Deus jamais se utilizaria de uma pessoa que não demonstrasse equilíbrio, né? Que não demonstrasse seriedade, né? Uma pessoa que não demonstrasse honestidade, retidão em seus comportamentos para se fazer conhecer a sua vontade, as suas palavras, que fosse revelada a sua lei. Então, dos profetas prescinde que eles tenham uma retidão de comportamento, né? Que eles procurem seguir ao máximo ao Cristo, ao comportamento do Cristo, né? Que eles tenham uma conduta exemplar, sejam pessoas sérias, né? Que pessoas que não falem das outras, não emitam opiniões, enfim, pessoas que tenham um comportamento, uma conduta exemplar. No segundo momento, e dentro desse diapasão, é por certo que, por terem justamente este comportamento, esta conduta, esta retidão, eles estão próximos, né? Eles se fazem próximos da vontade de Deus, da vontade do Cristo e da lei, do entendimento maior, de um entendimento maior daquilo que Deus quer que nós conheçamos, que nós estudemos, que nós tenhamos ciência. Professor Olimar, ainda nesta abordagem da seara do ensino, gostaria que pudesse trazer para nós qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens. Essa questão é a questão de número 625 do Livro dos Espíritos. E a resposta ela é muito simples. Jesus. Os Espíritos respondem isso. Jesus. Ponto. O tipo mais perfeito. Tá?
é o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Tá? Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a sua doutrina, a doutrina que ele ensinou, é a expressão mais pura da lei de Deus, porque o Espírito de Deus o animava. Então, o tipo mais perfeito, a gente vai vendo assim, a existência de homens com uma tarefa uma missão de ensinar a verdade. Tá? E esses homens recebem a denominação de profetas. Muito embora alguns tenham feito profecia, nem todo profeta faz profecia, ou predição, ou previsão do futuro. Né? Então, fazer predições ou previsões não é atributo necessariamente de profeta. Mas alguns profetas fizeram, não há a menor dúvida disso. Jesus fez predições do futuro, falou sobre o final dos tempos. Né? Ao longo da história, a gente vem observando, a história das religiões, a gente vem observando que as pessoas esperam a segunda vinda do Cristo. Vai se dar em tal época, vai se dar em tal época. É interessante a gente observar que existem abordagens de vinda do Cristo e apostas em tal ano, em tal período, em tal dia, em tal época. E não, mas Jesus está voltando aos nossos corações. Não precisa ser aquela volta física. Tá? Mas é o tipo mais perfeito que nós temos, é o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu. O nosso paradigma é o Cristo, Jesus. Irmão Marcos, traga um esclarecimento aqui para nós. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Bom, você veja que Jesus ele viveu há 2000 anos, há mais de 2000 anos, né? E naquela época o cotidiano das cidades era muito diferente do cotidiano que nós temos hoje. Então, ele se utilizava, tudo era muito rudimentar, inclusive a linguagem. Né? Às vezes um termo era usado para se nomear diversas coisas. Né? Então Jesus ele se utilizava de parábolas. Parábolas são o quê? São histórias baseadas com os costumes e as coisas de 2000 anos atrás. Né? A forma como a sociedade era dividida, as profissões, os costumes, né? Tudo muito rudimentar, muito primitivo. E o Cristo se utilizava, o entendimento das pessoas também era rudimentar e primitivo. Por isso que Jesus se utilizava de parábolas, que eram histórias baseadas nos costumes e nos acontecimentos do cotidiano daquela época. Né? Então, é necessário que... por isso o texto da Bíblia vem com termos e com referência ali a comerciantes, camelos, todas aquelas terminologias vividas naquele tempo. Por isso que é necessário que esse ensino, ou seja, a moral do Cristo, porque ele contava uma história que tinha uma moral. E ali estava embutido o que Deus quer que nós saibamos. Então é preciso que nós esmiucemos esses ensinamentos, é preciso que nós façamos uma compreensão, um estudo mais aprofundado no que Jesus queria dizer, já que nós não podemos fazer uma tradução ao pé da letra das coisas, porque era outra vida, eram outros costumes. Porque ainda assim, com todo o esforço dos Espíritos fazendo para que nós entendamos melhor a vontade de Deus, o ensino do Cristo, ainda assim nós teimamos em não praticá-la, nós teimamos em não nos aprofundar no ensinamento. Então assim, fique bem claro, já que nós estamos tratando aqui de profetas, de profecias, que nem o professor Limar falou, e eu falei na outra questão, de que nós não somos profetas. Nós somos pessoas interessadas em disseminar a verdade. Nós queremos que
todos tenham acesso a essa verdade que nós tivemos e que mudou as nossas vidas. E nós não temos nenhum interesse por trás dessa disseminação dessa verdade. Nós estamos aqui praticando a caridade, nós não recebemos um centavo sequer, e o nosso interesse é que todos estejam acordados. Nós não temos missionário no nome, né, professor Edmar? Nós não somos missionários. Quem somos nós para acreditar que nós somos um enviado dos céus, né, que veio para mudar a vida das pessoas? Nós somos trabalhadores, né, servos, isso sim, os últimos dos servos. E o nosso interesse é único e exclusivamente que as pessoas tenham acesso a essa verdade. Realmente, o irmão Marcos falava aqui, eu me lembrava da parábola do semeador, né? Ele que semeia, saiu a semear, e tendo semeado, uma parte da semente caiu ao longo da estrada e vieram as aves do céu e a colheram. E a gente começa a fazer a interpretação disso, olha, Jesus falando por parábola, né? Outra parte caiu ao longo da estrada em meio a espinhos, e em crescendo esses as abafaram, e as sementes morreram. Outra parte caiu entre pedregulhos, e porque carecia de profundidade a terra, vindo o sol, logo as queimou. Outra parte finalmente cai em terreno fértil e produz 30, 60 por um. Ora, interpretar esse ensino do Cristo, meu irmão Marcos, feito dessa forma, alegoricamente, os Espíritos hoje tornam isso claro, cristalino, objetivo, não dando margem, né? Bem, o irmão diz muito bem, não dando margem a interpretações equivocadas. Bem, a irmã Aline me pergunta a verdade. É outra passagem que realmente surpreende, né? É o diálogo de Jesus com Pilatos. No tempo, Pilatos, tendo feito vir Jesus à sua presença, interrogou assim: és o rei dos judeus? Porque era o líbelo, né? O livro das leis. A acusação que pesava sobre o Cristo é que ele se dizia o rei dos judeus. És o rei dos judeus? Jesus responde: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. E aí Pilatos então pergunta para ele: és pois rei? Tu dizes, sou rei, responde Jesus. Não nasci e não vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que escuta a verdade, cumpre a minha palavra. E aí Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Agora eu vejo a irmã Aline me fazendo essa pergunta, né? E a verdade, professor? Cada um perguntou o que é a verdade, eu não estou comparando ela com Pilatos, não é isso, pelo amor de Deus, minha irmã, não me interprete mal. Né? Mas, e a verdade, professor? Bem, depois da gente falar de conhecimento, falar de ensino, agora é a hora da gente falar de verdade. Muito bem. Essa verdade se deu depois de Cristo, de forma, sua revelação antes de Cristo, ela veio fragmentária, antes de Cristo, fragmentária, né? De alguns indivíduos que trouxeram parcelas dessa verdade. A gente vê Confúcio, Lao Tse, Buda mesmo, né? E vários outros indivíduos que vêm trazendo partes dessa verdade. E aí, naturalmente, sujeita essa parte da verdade às limitações, às deficiências, né, desses impostos pela matéria. Também limitações pelas paixões, pelos interesses humanos. Com o advento do Cristo, essa verdade ela se mostra mais clara, ela se mostra mais atuante, mais cristalina, mas ainda subjugada aos tempos e aos lugares. É onde a gente vê exatamente isso que o irmão Marcos falava. Jesus falava de acordo com o tempo e o lugar, então falava por parábolas, né, utilizando figuras, imagens, enfim, porque era o normal daquela época. E aí os Espíritos vêm responder, vem desenvolver isso que Jesus ensinou, esclarecer, tornar cristalino e transparente. Então, essa verdade é hoje totalmente clara, sem equívocos, na doutrina dos Espíritos. A gente fala Espiritismo, você sabe que é kardecista. Kardec não criou doutrina. Não existe kardecismo, isso é burrice, desculpe, né, se eu pareço um pouco agressivo, mas não existe kardecismo. Isso não existe. Porque Kardec não cria doutrina, ele organiza, ele codifica a doutrina dos Espíritos. Coloca essa forma de código. Mas a doutrina é dos Espíritos, doutrina é opinião de autores. Então, na doutrina dos Espíritos, essa verdade está clara. E a verdade é que a vida continua. Que nós somos Espíritos.
que a morte é apenas uma transformação biológica, que a vida continua em outra dimensão. Então, a verdade, ela é como a luz. Como a luz. Então, importa que o homem se habitue pouco a pouco a essa luz para não ficar deslumbrado. É o mito da caverna, que há pouco tempo eu falava no outro trabalho na sociedade. Que o homem que sai da caverna, onde dentro dela só via as sombras, a imagem das sombras projetadas na parede oposta, quando ele sai da caverna, ele vê a luz, primeiramente da lua, refletida na água. Porque a sua visão não está adaptada àquela realidade. E pouco a pouco ele vai conseguindo ver a luz das estrelas, a luz do sol, enfim, a luz do dia. Aí quando volta para a caverna, os outros não aceitam. E a gente está tentando aqui, como Platão, né, fazer isso. Nós saímos da caverna e estamos tentando tirar também os outros da caverna. Por quê? Porque a vida, ela é muito mais do que simples sombras projetadas na parede. Tá? Então, meus irmãos, não desprezemos esses objetos de estudo. A irmã Aline falava muito bem no conceito dentro da filosofia de conhecimento no começo do trabalho. Não? Em que o sujeito apreende o objeto. Tá? Então, concluindo, meus irmãos, eu quero dizer que Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, conheçamos a verdade, que ela vai nos libertar. É isso, irmão. Esse é um tema muito encantador e todas essas observações nos trazem muita clareza no nosso entendimento. Mas eu quero convidar o irmão João, então, para rapidamente nos trazer as suas palavras de despedida de hoje. Conhecimento, ensino e verdade. Novo ciclo que aí está. Novo ano que se aproxima. Novas perspectivas, novos sonhos, enfim. Jesus está conosco. Estejamos, portanto, com Ele. E muito progresso a todos. Com pandemia ou sem pandemia, vamos à luta, vamos em frente, porque Deus é que sabe o que precisamos. Bom dia a todos. Eu me despeço com a frase já dita pelo nosso professor Animar, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desejo a todos um ótimo início de ano, que este ano nós possamos utilizar a força que nós adquirimos enfrentando os obstáculos do ano que passou. Um grande beijo no coração de todos e um bom resto de domingo. Encerramos aqui mais um programa Comunicando Espiritualidade. Esperamos ter contribuído para o despertar da humanidade terrena. Um grande abraço e fiquem com Deus. Bom dia e boa semana a todos. Comunicando Espiritualidade.